Estamos todos nós aqui reunidos sob o olhar misericordioso de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos ir sentando com muita calma, serenidade, porque estamos diante de um abraço misericordioso, de um Deus que nos chama ao abraço, de um Deus que nos chama ao carinho. Quando estou lidando com a evangelização, eu estou sempre com meu coração batendo muito forte aqui dentro, porque eu lido com duas realidades sagradas, que eu não posso violentar e não posso machucar essas duas realidades sagradas, dois chãos sagrados. Primeiro, a graça de Deus. Não sou dono dela, sou servo dela. A graça, lidamos com uma realidade linda demais, graça, Bíblia, amor, Deus. Deus é pura ternura, é pura misericórdia. Então lido com uma realidade sagrada, um chão sagrado que é Deus. E a segunda realidade, chão sagrado com que eu lido, é a sua consciência, que eu tenho que respeitar ao máximo, não posso forçar a barra, não posso exigir de você uma resposta, não posso manipulá-lo, não posso impressioná-lo, não posso de forma alguma forçá-lo a uma conversão, a uma fé. É uma coisa que tem que sair do coração, senão não funciona. Portanto, lido com duas realidades sagradas: Deus, com sua palavra, e a sua consciência, que é um chão que só o Espírito Santo pode tocar, só a graça pode tocar. E a nossa pregação é um serviço de evangelização, de ajuda para que cada um possa livremente fazer a sua adesão de fé, a sua escolha, o que eu quero na minha vida, a quem eu quero servir, com muita liberdade do coração, nada forçado, nada chantageado. Não? Falamos que precisamos abordar 4 pontos nesse contexto de história de família. Falamos da necessidade de tratar do pecado na história de família, envolvimento oculto, a situação dos falecidos, os mal-morridos na história de família, não? E também a situação das maldições. Agora nós queremos abordar a necessidade da reconciliação com Deus. Segundo, dentro dessa abordagem, a reconciliação com Deus é o primeiro passo para a restauração de nossa família. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1502 do Catecismo, diz assim: o perdão de Deus inaugura a cura. Pode repetir isso? O perdão de Deus, eu gosto desse verbo, inaugura, desencadeia um processo. Quando a gente se volta para Deus, começa a acontecer em nós um processo irreversível de mudança, um processo irreversível de santificação, um processo irreversível de cura nesse sentido. Diga novamente: o perdão de Deus inaugura a cura. Eu começo a entrar num caminho novo, numa história nova, quando eu entro em relação com o Deus vivo. Reconciliar-se com esse Deus inaugura uma história nova na minha vida, na minha família. Isso é lindo demais. Então essa reconciliação inaugura um estilo de vida diferente, uma vida nova, inaugura um processo irreversível de santificação, de mudança, de cura da nossa vida. Cura no sentido amplo, de ir cada vez mais nos crescendo interiormente e crescendo como seres humanos segundo a imagem de Deus. Não? Quando um pecado é sinceramente confessado, arrependido, é um pecado acabado. A gente não deve ter dúvida de um pecado já confessado, é um pecado apagado. Não devemos carregar sentimentos de culpa de pecados já confessados. Quem nos garante isso é próprio Deus, no profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Deus nos fala pela boca do profeta. Repita comigo: a todos perdoarei as faltas,
sem guardar nenhuma lembrança dos seus pecados. sem guardar nenhuma lembrança dos seus A pecados. todos perdoarei as suas faltas, A todos perdoarei as sem guardar nenhuma lembrança dos seus pecados. sem guardar nenhuma lembrança dos seus Isso é bonito em toda a Bíblia. A única referência a um esquecimento de Deus, Deus que não esquece de nada, Ele é onisciente, mas em toda a Bíblia há essa afirmação: Deus consegue se esquecer sim de um pecado perdoado. Portanto, a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança dos seus pecados. Diga comigo: pecado confessado pecado confessado. é pecado perdoado, É pecado perdoado. é lavado, É lavado. é purificado. É purificado. E eu não preciso ficar me punindo, Eu não preciso ficar nem ficar constrangido, nem ficar constrangido. porque Deus já esqueceu, Porque Deus já esqueceu. já se fez coisa nova na alma. Já se fez coisa nova na alma. Pecado confessado Pecado confessado. é pecado acabado. É pecado acabado. É bonito, e há um versículo muito lindo na carta de São João, primeira carta de São João, no capítulo 1, versículo 19, 1 João 1, versículo 19, que diz assim, pode repetir comigo para você memorizar esse texto da Bíblia? Diga comigo: se confessarmos os nossos pecados, Se confessarmos os nossos pecados, Deus aí está, Deus aí para nos perdoar para nos perdoar e nos purificar e nos purificar de toda a sujeira. de toda a sua. A sujeira foi o Padre Jorge que colocou aí na história, viu? Para nos purificar de toda a iniquidade, né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a iniquidade. O perdão de Deus opera duas grandes maravilhas na nossa vida: perdoa e limpa o que ficou sujo. Como se você derrama uma taça de vinho numa tinta branca, né? numa toalha branca, Deus não apenas perdoou, mas limpou a mancha que ficou na toalha. Quando eu confesso um pecado a Deus, Ele faz essas duas maravilhas na minha vida. Ele perdoa e limpa o que ficou estragado, o que ficou sujo, o que ficou manchado na minha vida. Portanto, os seguidores de Jesus não são manchados, são lavados, certo? A graça de Deus nos lava, nós não carregamos aquela marca de ser uma pessoa manchada, que estragou a sua vida, que sujou uma página da sua história, porque o perdão de Deus perdoa e limpa o que ficou sujo, purifica o que ficou sujo. Portanto, irmãozinhos e irmãzinhas, quando confessamos um pecado, esse pecado é uma situação solucionada, realizada, já limpa na nossa vida, não ficou mais lembrança também na história, limpa a nossa história, né? Por outro lado, pecados não confessados, pecados não tratados, pecados não arrependidos, estão à espera de graça, certo? Eu não digo que esses pecados estão despejando castigo e desgraça e maldição na sua vida, não. Eu prefiro trabalhar de uma forma positiva. Pecados não confessados, não tratados, estão à espera de remédio, Quando a gente expõe a graça de Deus, é situação resolvida na nossa vida, né? Então, a reconciliação de Deus inaugura uma página nova, uma história nova, não só em nós, também na nossa família toda. Acho lindo na Bíblia várias passagens que mostram uma grande ligação entre o perdão e a cura. Perdão e a cura. O pecado deixa doente, o perdão devolve saúde, né? Isso não quer dizer que uma pessoa que está com uma doença porque tem um pecado não tratado, né? Mas todo pecado deixa a gente adoentado. Ainda bem, né? Ainda bem que o pecado nos deixa adoentados. Porque se ele nos fizesse bem, a gente se acostumaria a beber veneno, né? Então, ainda bem que ele não traz bem-estar, não traz sossego para a alma. Ainda bem, é uma graça isso, né? É uma verdade. O salmista Davi, no Salmo 40, versículo 5, ele diz assim: Senhor, estou doente, sarai-me porque pequei contra vós.
piedade para mim, Senhor, sarai-me porque pequei contra vós. Ele reconhecia que havia uma situação a ser solucionada na sua alma, né? Sarai-me porque pequei contra vós. O perdão, né, traz saúde para a alma. Salmo 31, versículo 3 ao versículo 7, o salmista diz assim, eu estou parafraseando o salmista, tá? Ele diz assim, eu estava com a consciência carregada, nem de dia nem de noite tinha sossego, até que disse assim, vou confessar isso aqui. E o Senhor me livrou da angústia que me atormentava. Bonito, né? Há angústias na alma que só desaparecem com honestidade, sinceridade, transparência. Não é feio confessar pecado. Não é feio dizer o que está doente na minha vida, o que está estragado, né? Não aguento mais essa angústia, vou confessar isso que está entalado na minha vida. E o Senhor me devolveu a paz ao coração. Salmo 31, versículo 3 ao 7. Estou parafraseando esse salmo, né? No Salmo 102, versículo 2, versículo 3, 102, versículo 2 e 3, o salmista diz assim, reze comigo, bendize a minha alma ao Senhor, e jamais te esqueças de todos os seus benefícios. É Ele quem te perdoa toda a culpa, e sara a tua enfermidade. Bendize minha alma ao Senhor. Não te esqueças dos seus benefícios. Ele perdoa as tuas culpas. E sara as tuas enfermidades. Ó minha alma, agradece a Deus, pois Ele perdoa a tua culpa e sara a tua enfermidade. Minha família querida, dá graças a Deus, porque Ele perdoa a tua culpa e sara a tua enfermidade. Querida família, dá graças a Deus. Ele perdoa toda a culpa e sara toda a enfermidade. Está vendo a ligação entre perdão e saúde, né? Sempre o perdão vai trazendo libertação, santificação, transformação, inaugura uma história nova na minha vida. É vida nova que se implanta no meu coração quando me reconcilio com Deus. Salmo 106, versículo 17, aprecio demais essa passagem, a honestidade, a seriedade, a veracidade dessa palavra. Salmo 106, versículo 17, diz assim, uns estão enfermos por causa do seu mau proceder, estão feridos por causa dos seus pecados. Repete comigo, enfermo por causa do mau proceder, ferido por causa do seu pecado, enfermo por causa do mau proceder. Você já viu alguém que de repente começou a beber e teve uma cirrose hepática? Já conhece a história assim? Foi maldição de antepassado? Foi maldição de pinga mesmo, bem, né? Não estou apedrejando o alcoólico de forma nenhuma, mas estou dizendo que há doenças que são inerentes a um estilo de vida. É uma realidade. Enfermo por causa do mau proceder. Conhece alguém que teve problema de saúde por fumar? Teve problema de pulmonar ou coisa assim? Ou problema cardíaco? Né? Poderia ser evitado isso. Não estou apedrejando quem fuma, de forma nenhuma. Estou só mostrando com isso, a Bíblia está mostrando que alguns comportamentos estragam a saúde. Taxa de colesterol alto por causa de sedentarismo, por causa de má alimentação. Conhece esse estilo de vida? Pessoas que trabalham feito trator e têm um infarto e morrem. Conhece? Trabalham sem descansar, estressa e arrebenta tudo a vida. É enfermo por causa do mau proceder, né? E há também os que não trabalham nada, ficam só curtindo a vida, também fica doente, não fica, né? Fica sim. Há situações que podem ser evitadas se a gente leva a vida a sério. Enfermo por causa do mau proceder
ferido por causa do seu pecado. Um amigo meu conseguiu se aliar aos 2 campeões de destruição de uma família: o adultério e a cachaça. Quer receita para acabar com uma família? Faça parceria com esses 2 campeões aí. Conhece famílias destruídas por causa desses 2 campeões, adultério e cachaça? Conhece? Então, meu amigo sempre no alcoolismo e na infidelidade. E a esposa dele dizia: olha, ou muda ou você muda. E ele achou que ela estava brincando, né? Mas não estava. Aí chora as pitangas, né? Depois que acaba a família. Poderia ser evitada essa destruição da família? Poderia, poderia. A maioria das nossas lágrimas podem ser evitadas, se a gente leva a vida a sério. Portanto, não vamos dizer que é praga de antepassado, que é sina, que é não sei o que, ou que é diabo isso, certo? É mau procedimento, é falta de atenção à vida, né? Repita novamente: enfermo por causa do mau proceder. Enfermo por causa do mal. Ferido por causa do seu pecado. Ferido por causa do seu pecado. Hoje o Padre Jorge está com 36 anos de padre, né? Mas já aprendi algumas lições na minha vida. Com 1 ano eu já arrebentei, porque eu achava que eu era Jesus Cristo. Eu queria salvar o mundo no grito, né? Com 1 ano já arrebentei, tive que ficar 40 dias em recuperação, porque queria salvar o mundo no grito. Mas parece que não aprendi. Muitos anos depois, agora mais precisamente no ano 2005, pifei de vez. Pifei de vez. E lá fica Padre Jorge entre a vida e a morte, 8 dias no hospital. Fui ressuscitado 3 vezes, viu? Reanimado 3 vezes. Aí termina a internação, o médico diz assim: Padre Jorge, não vou te recomendar remédio nenhum. Você precisa fazer 2 coisas: comer e dormir. Bonzinho esse médico, né? Você precisa fazer essas 2 coisas, sem isso você não vive. Você precisa comer e dormir. Digo: tá bom, doutor, tá bom, vou comer e dormir. Entrou por uma orelha, saiu por outra. 8 dias depois eu estava lá no sertão do Piauí pregando o evangelho, lá numa quentura medonha, num calorão medonho. Comecei a ter os mesmos sintomas que tinha ficado no hospital 8 dias antes. Aí eu fiquei meio apavorado: o que eu faço aqui? Aí peguei um ônibus, fui parar em Fortaleza. Quando cheguei em Fortaleza, tinha um senhor me esperando na rodoviária. Padre Jorge, digo: sim, eu vim aqui prender o senhor. Te prender eu? Eu sou um médico. Digo: mas puxa vida, doutor, levei um susto. Eu tenho um retiro aqui no final da semana, aqui em Fortaleza. Se eu deixar você pregar, você vai pregar. Digo, ele falou grosso comigo. Falou: eu vou te prender, você vai ficar aprisionado na casa da minha irmã. Eu digo: mas quem é você? Eu sou o doutor fulano de tal, e eu soube que você está passando muito mal, eu já o conheço, então eu quero dar um jeito em você. E me aprisionou na casa da irmã dele, e o retiro acontece, não acontece, até que na sexta-feira, no final, já estava para iniciar o retiro, eles podem ir pregar nessas condições, assim, 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 assim. E aí, depois que ele me atendeu, nessa semana toda, ele disse: vou te dar 2 receitas, sem a qual você não vive, você precisa comer e dormir. Aí eu desisti de ser Jesus Cristo, eu não nasci para Jesus Cristo, né? Há uma libertação necessária, libertar-se da síndrome de Jesus Cristo, achar que a gente é salvador do mundo. Nós não nascemos para isso, certo? Eu não sou o salvador do mundo, não. Libertar-se da síndrome de Jesus Cristo, achar que você tem a solução para todos os problemas do mundo. É preciso ser honesto. A partir de então eu comecei a mudar a minha vida. Hoje eu falo com muito até bom humor: Padre Jorge, o que vai fazer hoje de noite? Digo: hoje de noite eu tenho compromisso com um senhorzinho, tenho que levá-lo para dormir, né? Se eu não cuidar do senhorzinho, quem vai cuidar dele, né? As minhas pernas são sexagenárias, cada uma tem 62 anos já, né? Não é perna de um super idoso, mas não são mais pernas de quem tem 25, 30, né? E é bonito se entender com a realidade da sua vida. Não é feio você
você se acertar com a condição atual da sua vida, né? Não é feio amadurecer na vida. Não é feio envelhecer. Não é feio amadurecer. Feio é apodrecer verde. Isso é feio. Pessoas que nunca querem amadurecer, no fundo conseguem apodrecer sem ficar maduras. Temos que entender as condições de nossa vida, as condições atuais. Não é? Hoje eu carrego 62 anos em cada perna, não são mais 25. A cabeça está excelente, mas para a cabeça de 62, perna de 62 também, né? E é tão bom estar de bem com a vida, com a condição atual da minha vida. Só tem um jeito de funcionar dentro do que eu posso fazer. Então, aprendi a receita, desisti de ser Jesus Cristo, né? Estava ficando enfermo por causa do mau proceder, trabalho, feito máquina, e a gente máquina não é, né? Até que explode tudo, né? Então há situações na nossa vida que simplesmente mudar estilo de vida ou deixar pecados, muda a história, permanece na mentira, e entra em cada rolo. Uma amiga minha de Araçatuba fala com muita sabedoria. Ela diz assim: o diabo ajuda a mentir, mas não ajuda a esconder. Verdade, né? Ele ajuda a mentir, mas não ajuda a esconder. Mentiu, mas não conseguiu esconder. Dali a pouquinho vem tudo à tona. Ah, que vergonhão, né? Pois é. O diabo ajuda a entrar na encrenca, não ajuda a sair dela. Ele ajuda a aprontar a coisa errada, mas não ajuda a sair, né? Ajuda a entrar na confusão, mas não ajuda a sair, né? Então, temos que prestar atenção, vigilância na nossa vida, estilos de vida que precisamos mudar, pecados que precisamos deixar, enfermo por causa do mau proceder, ferido por causa do seu pecado. Há uma passagem linda no livro de profeta Isaías, capítulo 33, versículo 24. Isaías 33, versículo 24, repita comigo: ninguém mais em Jerusalém será chamado de doente, pois o povo dessa cidade terá os seus pecados perdoados. Coisa linda, o profeta estava sonhando uma Jerusalém que todo mundo levasse uma vida na graça de Deus. Ninguém mais em Jerusalém será chamado de doente, porque todo o povo dessa cidade terá os seus pecados perdoados. Já pensou que qualidade de vida fantástica em Brasília, e grande Brasília, se todo mundo se deixa lavar pelo amor misericordioso de Deus? Já pensou? Que qualidade de vida, não? Então diga comigo: ninguém mais em Brasília, em toda essa região metropolitana, será chamado de doente, porque todo o povo dessa cidade terá os seus pecados perdoados. Ninguém mais na minha família será chamado de doente, porque todos os membros da minha família se deixarão amar por Deus, terão o seu coração lavado na graça. Ninguém mais na minha família, ninguém mais na minha árvore genealógica, nem vivo nem falecido, será chamado de doente, porque todos os membros da minha família, os vivos e os falecidos, serão abraçados pela misericórdia divina. Esse é um sonho alto? É o sonho que Jesus sonhou. É o sonho que Jesus quer fazer acontecer na nossa vida. Lindo, né? Lindo. O tribunal ao qual Jesus nos chama é um tribunal de misericórdia, de justificação, de santificação, né? É um tribunal de abraço, é um tribunal de cura, é um tribunal de carinho, de puro carinho. Coisa que mais me comove em Jesus, como é seu nome, irmãozinho? Gorete. Coisa que mais me comove em Jesus é que quando eu estou merecendo um puxão de orelha, Ele me dá um abraço, assim, sabe? É a coisa que mais me comove, né? O puxão de orelha só machuca mais do que já está machucado, mas um abraço muda tudo, né? Muda tudo. Um dia quiseram apedrejar uma moça apanhada em adultério.
Vamos apedrejá-la. Jesus diz, a pedra ela já levou que chega, né? Mas falta isso nela, né? Aí sai uma pessoa nova, né? Falta um abraço, né? Quando a gente está merecendo umas boas pedradas, Ele nos dá um abraço, né? Fale para a pessoa no seu lado, carinhosamente, diga, olhando para a sua cara, eu vejo que você merece umas boas pedradas. Mas você está precisando de um abraço. Então abraça essa pessoa, né? Verdade, verdade. É coisa linda. Porque quando eu brigo com alguém, saem dois tristes, né? Sempre que eu brigo com alguém, saem dois tristes, não é verdade? Mas sempre que abraça, saem dois felizes, não? Então a gente pode escolher, né? É assim o tribunal de Deus, o tribunal da misericórdia, né? A gente merece umas pedradas e Ele diz, não, está precisando de um abraço. A misericórdia não nos trata segundo nós merecemos, mas segundo nós precisamos. É diferente, é diferente. Jesus veio não para dar o que nós merecemos, mas para nos conceder o que precisamos na vida. O que precisamos, é isso que faz. Ele veio para salvar, não veio para condenar, gente. Se Jesus viesse para condenar, Ele não precisaria ter vindo. Porque a gente já estava bem condenado sem Ele aqui, né? Na verdade. Se Jesus viesse para nos botar no inferno, não precisaria ter vindo aqui. Porque a gente já estava bem no inferno sem Ele, né? Então o Filho veio para salvar, não para condenar. Entendamos isso. Isso é libertar a vida. O desejo amoroso de Deus de perdoar. Ele não veio para condenar, porque a gente já estava bem condenado sem Ele aqui, né? Jesus, se você veio para me condenar, veio perder tempo, porque eu já estava suficientemente condenado sem você aqui, né? Ou não estava? Estava sim. Ele veio para salvar, não para condenar. Ele veio para tirar do inferno, não para enfiar no inferno a vida de alguém. Por isso, Ele nos chama esse tribunal de justificação, de perdão, de graça, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Passou o que era velho, tudo se fez novo. O perdão de Deus inaugura a cura. Faz algo acontecer diferente na vida. Uma vida amada, tocada pela graça, é uma vida diferente, não é, meu irmãozinho? Seu nome é? Joelice. Coisa linda, quando explode o amor no coração, a vida fica tomada de uma força tremenda. Um amado se agiganta na vida, né? Se agiganta, uma pessoa amada por Deus se agiganta na vida. É uma realidade. Por isso Jesus não veio para apedrejar, veio para abraçar, para reconciliar. O perdão de Deus inaugura a cura. Há uma grande ligação, portanto, entre perdão e cura. Por outro lado, situações de pecado são situações à espera da graça. Há algumas passagens na Bíblia que nos deixam com a pulga atrás da orelha, quando mostra, sim, que nossos pecados, eles ferem as pessoas ao nosso redor. É uma realidade. Fere a família também. Isaías capítulo 14, versículo 21 é uma dessas passagens. Isaías 14, 21 diz assim: preparai o massacre dos filhos por causa dos pecados dos pais. É duro, não? Repete comigo: preparai o massacre dos filhos por causa dos pecados dos pais. Por causa dos pecados dos pais. Duro, não? É justo isso? A questão não é se é justo, não. O fato é que é o fato. Se os pais brigam, os filhos sofrem? Se os pais se separam, os filhos sofrem? Se os pais se alcoolizam, os filhos sofrem? Se os pais se insultam, os filhos sofrem? Então não se trata de uma coisa de ser justo, não, é a realidade. Os pais estão vivendo numa situação infernal, toda a família sofre, é uma realidade, é uma realidade, é uma verdade. Mas também quando os filhos pecam, os pais sofrem? Quando os filhos se extraviam na vida, os pais sofrem? Então diga comigo: preparai o massacre dos pais.
Preparai o massacre dos pais. Por causa dos pecados dos filhos. Por causa dos pecados dos filhos. Uma verdade, né? É uma realidade, o pecado traz estrago. Por isso é pecado, porque traz estrago, corrompe, estraga a vida, não abençoa a vida, né? Preparai o massacre dos filhos por causa da iniquidade dos pais. Santo Tomás de Aquino, pensando sobre essas passagens da Bíblia, né? É justo o filho sofrer consequência de pecado do pai? Ele usa uma frase muito feliz. Ele diz assim: os filhos podem ser punidos, não responsabilizados pelos erros dos pais. Isso é esclarecedor. Ou seja, os filhos podem sofrer as consequências dos pecados dos pais, mas não podem assumir a responsabilidade pelos pecados dos pais, né? Sofrer uma consequência é diferente de assumir a responsabilidade. Portanto, eu não vou pagar pelo pecado do meu pai, mas eu sofro as consequências dos pecados dele na minha vida, né? É diferente. Quando abordamos esse assunto, cura de árvore genealógica, não entramos na linha da responsabilidade de pecados, mas das consequências que ficam na vida, o estrago que isso ficou na família, para sarar as feridas que ficaram na nossa história, né? É uma realidade. Então, quanto aos pecados meus, só eu vou prestar contas deles diante de Deus. Agora, quanto às consequências dos meus pecados, as outras pessoas sofrem, inocentes ou culpados, sofrem, né? Então não é uma questão de castigo divino, é uma questão de veneno que o próprio pecado traz na vida. Não é Deus que aproveita do pecado para me ferir. O pecado já é venenoso o suficiente para me ferir e me estragar a vida, né? Então, essa é uma realidade. Não é Deus quem me pune. O pecado é autopunitivo. Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 36, Deus fala: quem peca contra mim prejudica-se a si mesmo. A si mesmo. Portanto, Deus não nos castiga. O pecado nos pune. Ele já é venenoso o suficiente para estragar a minha vida. Por isso a reconciliação com Deus põe uma história nova na vida. E também as consequências dos pecados na história da família, quando expostos à graça de Deus, também são lavados. Eu não quero ser exaustivo, só vou citar como alguns exemplos na Bíblia de pecados que trouxeram danos à família. Primeiro pecado que quero elencar, pecado da idolatria. Ter outros deuses. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Repita comigo. Não te dobres diante de outros deuses. Não adores outros deuses. Porque eu puno a iniquidade dos pais, nos filhos, nos netos e nos bisnetos. Êxodo 25, também Deuteronômio capítulo 5, versículo 9, falando do pecado da idolatria. Não adores outros deuses, porque fica uma ferida na família, né? Fica uma ferida na família. Não adores outros deuses. Os ídolos, eles são devoradores da vida. Deus é o Deus da vida. Eu gosto de usar uma frase que penso que você entende bem. O Deus vivo faz vivo o seu crente. Pode repetir isso? O Deus vivo faz vivo o seu crente. Dá para entender? Quando eu adoro Deus vivo, a minha vida vai sendo vivificada, vai sendo renovada, transformada, modificada. Por outro lado, um ídolo não é nada vivo. Ele torna minha vida oprimida, né? Jeremias 3, versículo 24... O ídolo infame devora. Ele tem sede devoradora. O ídolo infame devora. Ídolo não tem sangue, por isso ele bebe o sangue das suas vítimas, dos seus devotos. Né? Você classifica o verdadeiro do falso Deus. O Deus verdadeiro dá o sangue para nós, Jesus. O ídolo bebe o seu sangue, por isso todos esses rituais exigem sangue, ou de gente ou de bicho, né? É uma realidade. Por favor, não estou metendo pau em outras crenças, outros modos de ser, só estou mostrando a diferença, né? O Deus verdadeiro dá o seu sangue. O falso exige o sangue dos seus devotos. O ídolo infame devora, ele consome, ele estraçalha a vida de alguém. Estraçalha. Um grande teólogo católico, René Laurentin,
Ele fala assim: o diabo não tem amigos, só tem escravos. Pode repetir isso? O diabo não tem amigos, só tem... né? As pessoas querem fazer aliança com ele, entram num regime de escravidão, porque o diabo não tem amigos, só tem escravos, ele escraviza. João capítulo 10, versículo 10, Jesus fala: o inimigo vem para fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. E eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Dá para ver a diferença, né? A diferença. Então, quando a gente adora outros deuses, outros ídolos, eles começam a estraçalhar a nossa vida, porque eles não têm sangue, eles bebem do meu sangue, querem do meu sangue, né? Já o Deus verdadeiro dá o seu sangue para nós, carinhosamente: tomem e bebam, este é o cálice do meu sangue, dado para todos vocês, para a remissão dos pecados. É coisa linda, né? É algo libertador, voltar-se para esse Deus vivo. O Deus vivo faz vivo o seu crente, faz vivo o seu adorador, nunca oprime, nunca estraga. A verdadeira fé só ajuda a pessoa, nunca estraga, nunca oprime, nunca despersonaliza, nunca deixa a pessoa fora do juízo. Ajuda, você como se chama? Ajuda Maria a ser Maria. Isso é lindo, né? Como é seu nome? Maria de Jesus. Também Maria de Jesus, está bem de nome, né? Maria de Jesus, o que quer mais, né? Então, Maria ensina Maria de Jesus a ser Maria de Jesus, né? Então, o Deus vivo faz vivo o seu crente, o seu adorador, o seu devoto. Já o ídolo infame devora, consome o fruto do trabalho, seus filhos, suas filhas e tudo isso aí. É libertador voltar-se para o Deus vivo, é libertador, deixar-se atrair por um Deus vivo, que dá o seu sangue carinhosamente para nos vivificar, não? Levítico capítulo 20, versículo 5, o autor desse texto diz assim, sobre os que sacrificam a Moloque. Moloque era uma divindade lá da antiguidade, na região da Cananeia, região de Canaã, né? Moloque era um ídolo ao qual se imolavam crianças. Primeiro degolava a criança e depois queimava o fogo, em homenagem a Moloque. Ele devorava crianças, preferentemente meninos. Então o autor do Levítico diz assim: se alguém sacrificar a Moloque, voltarei meu rosto contra essa pessoa e contra a sua família. Consequência de família, né? Porque Moloque é um devorador de gente. Novamente, a quem não tem sangue, quer sangue dos seus devotos, né? Houve um rei de Israel de nome Manassés. Foi um homem que fez tudo o que você imagina de ruim na vida. Inclusive ele deu 2 meninos dele para o Moloque. Degolou 2 e queimou os 2 no fogo em homenagem a Moloque. Esse rei chamado Manassés, no fim da vida, se arrependeu, pediu perdão e morreu perdoado, santo. Finalizou em santidade a sua vida. Quando eu vejo alcance de misericórdia chegando no coração de pessoas assim, eu me encho de esperança quanto às minhas faltas, né? Coisa linda, coisa linda. Quando se volta ao Deus vivo, acabou-se a festança do Moloque na minha vida, na minha história. A verdadeira fé é libertadora, a verdadeira religião é libertadora, o verdadeiro Deus é libertador, e qualquer Deus que seja opressivo é um apelido de Deus, não é Deus. É um disfarce, é um simulacro, é uma falsificação. Uma religiosidade de medo, de opressão, uma religiosidade assim que oprime a pessoa, é uma religiosidade errada. A verdadeira religião, a verdadeira fé, o verdadeiro Deus, o Deus vivo, faz vivo o seu crente, faz vivo o seu adorador, faz vivo o seu devoto. Por isso é tão libertadora a fé cristã, porque Jesus vem não para matar, roubar e destruir, mas ele vem para que todos tenham vida e a tenham abundantemente. Então, o pecado de idolatria também, questão do envolvimento com outros cultos. Eu falo do ponto de vista do cristianismo, não estou condenando nem criticando pessoas que seguem doutrinas espíritas, não estou me referindo a isso.
Só mostro que não é a mesma coisa. Cristianismo e espiritismo são doutrinas diferentes, né? Livro de Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não vos dirijais aos espíritas e aos adivinhos, não os consulteis para que não sejais contaminados por eles. Está bem claro, Levítico 19, 31. Repita comigo: não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Também em Levítico capítulo 20, versículo 6, fala: se alguém se voltar para os espíritas, para fornicar com eles, eu voltarei meu rosto contra essa pessoa. Também em Levítico 20, versículo 27, qualquer homem que evocar espíritos será morto, serão apedrejados. Era a terminologia de época, né? Contexto de época. Hoje nunca se pode imaginar em apedrejar alguém por questão de uma fé. Nunca, nunca, nunca. Isso foi totalmente abolido. Prova disso é que Jesus diz: querem apedrejar? Não, eu vim trazer abraço. Eu não vim trazer pedrada para as pessoas, né? Mas no Antigo Testamento apedrejava mesmo. Apedrejava. Jesus aboliu, diz: pedra não vai resolver nada. Abraço é que vai mudar, não é? Essa passagem em Levítico 20, versículo 27, qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações será morto, serão apedrejados, levarão sua culpa. Prática de Antigo Testamento. Nunca vai se apedrejar alguém, como alguns malucos querem fazer no Rio de Janeiro com adeptos de outras religiões, afro. Acho que tem que apedrejar essas pessoas. Um Jesus que manda apedrejar uma pessoa de outra religião é um falso Jesus. O verdadeiro Jesus abraça as pessoas incondicionalmente. Verdade, verdade. Pedra era prática do Antigo Testamento. Novo Testamento veio trazer o tribunal da graça, da conversão, a terapia do abraço, não da pedra. Nunca vamos, por causa da nossa fé, criticar, apedrejar outras pessoas de outras crenças. Jamais, jamais. No entanto, temos a nossa identidade cristã católica. Um católico não pode seguir também o lado do espiritismo. Sabe por quê? Não será nem bom católico nem espírita, né? Porque são doutrinas diferentes, são caminhos diferentes. Ou seja, a questão é a definição de vida, né? Definição. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 ao 14. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha. Era o sacrifício a Moloque, né? Nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar, ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Penso que não é necessário comentar textos assim muito claros a esse respeito, né? Então, a fé cristã não é a mesma fé de doutrinas reencarnacionistas, são diferentes, né? Há 40 pontos de discordância entre a fé cristã e a fé espírita. 40 pontos que eu não vou entrar em detalhes agora porque seria exaustivo, né? Ressurreição, reencarnação, perdão de pecado e cada um se auto-perdoar, se auto-salvar. Há muitas diferenças, na verdade. Mas em si, evangelizamos como católicos para católicos. Eu não tenho preocupação em converter espírita em católico, nem muçulmano em católico, nem protestante em católico, mas converter católico em católico, só isso, né? É só isso. Não se trata de dizer que está errado o outro, mas temos essa doutrina, essa identificação como cristãos, temos uma fidelidade a essa palavra que nos é dada, certo? Para nós, católicos, é pecado contra o primeiro mandamento buscar outras fontes de salvação que não as reveladas como verdadeiras na Sagrada Escritura, né? Para nós católicos cristãos, correto?
Se algum espírita está presente, por favor, não se sinta constrangido, nem forçado, e não se sinta assim, que o Padre Jorge está dizendo que você está errado. Só estou dizendo doutrinas diferentes. Doutrinas diferentes, e o nosso engajamento a Jesus Cristo vai por esse caminho de fidelidade a Ele, de perdão de pecados, de ressurreição da carne. Não há reencarnação, está determinado que o homem morra uma só vez, depois disso vem o juízo, não há terapias de vida passada. A gente está aqui como ser único e irrepetível para fazer uma história nova. Deus cria tanta diferença que nenhuma impressão digital é igual a outra, né? É uma verdade. Teilhard de Chardin, que foi um dos grandes teólogos católicos, dizia: há 3 infinitos: o ínfimo, o imenso e a complexidade, né? Ele falava, morreu em 1955. 3 infinitos: o imenso é infinito, o ínfimo é infinito. Vai dividindo cada vez mais a nanotecnologia hoje, né? É infinito para cá, né? E o complexo, a complexidade. Não há uma folha igual a outra, em toda a natureza. Não há uma impressão digital igual a outra. Não há um grãozinho de areia igual a outro, nem uma pedrinha dessa aqui igual a outra. Tudo é diferente. É infinito, é infinito. Portanto, eu não sou reencarnação de outro, porque Deus faz cada um como ser único e irrepetível. Nem a impressão digital bate uma com outra, né? Então são verdades hoje não só bíblicas, mas atestadas com ciência e tudo mais, né? É uma verdade, né? Coisa linda isso. Eu penso que nenhuma família brasileira não se envolveu com práticas também de ocultismo. Também a minha, né? Também a minha. Eu lembro, eu era criança, passavam as ciganas na rua, meu pai e minha mãe chamavam a cigana para ler a sorte, né? Ele ia a sorte, ganhava uns trocados, uns pedaços de pão, o bolo, e ficava todo mundo satisfeito, né? Um porque tinha a sua sorte lida e outro porque saía com a barriga cheia, né? Era assim, né? Era uma prática. Só que essa prática de ler a sorte, né, também punha uma coisa na vida. Espera aí, vai acontecer isso? Espera aí, entende? Começa já a oprimir a pessoa. Começa já a privar a pessoa de sua liberdade, já acreditar que nasceu para aquilo e vai ser aquilo, né? Começa a desencaminhar, já bloqueia um progresso da pessoa, um crescimento da pessoa, porque liam a sorte que lá, não sei quando vai acontecer isso, aquilo, já predispõe a pessoa também para uma coisa ruim. A verdadeira profecia não põe coisa ruim no coração, põe coisa boa. A verdadeira profecia, verdadeira revelação, edifica a pessoa, lança a pessoa para a vida, não tolhe a vida, não paralisa a existência. Meu pai e minha mãe não sabiam que era errado fazer isso. Eles pecaram? Não sabiam que era errado. No dia em que meu pai e minha mãe souberam que era errado fazer isso, nunca mais fizeram. Pronto. Da mesma forma, se você frequentou isso e aquilo, como católico, não sabia que era errado, você não pecou, porque não sabia. A partir de agora você sabe, né? Então já é diferente. Entendeu isso? Não é? É verdade. A partir de agora já entendeu. E agora é simplesmente, eu quero seguir Jesus Cristo segundo a sua palavra, segundo ele se revela para nós, né? Então a necessidade de renunciar a esses outros caminhos é para seguir com inteireza a sua fé, seguir com integridade a sua fé. Senão a pessoa fica dividida sempre. Fica sempre desencontrada, sempre perdida. Quem quer caminhar com um pé numa barca e outro pé na outra, não dá certo. Não dá certo, não dá certo. Não dá certo, as duas barcas vão para caminhos diferentes. Então reze comigo. Obrigado, Jesus. O Deus vivo faz vivo o seu crente. O Deus libertador liberta o seu adorador. O Deus vivo dá o seu sangue para nós. O Deus vivo vem para que todos tenhamos vida.
vivo vem para que todos tenhamos Obrigado, vida. Senhor Jesus, Obrigado, Senhor pela Jesus, força libertadora da Tua palavra, pela força libertadora da tua palavra, pela graça da conversão. pela graça da conversão. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Não Jesus. preciso seguir ídolos. Não preciso seguir Eu tenho um ídolos. Deus vivo a quem amar. Eu tenho um Deus vivo a quem amar. Não preciso mais seguir bijuteria. Não preciso mais seguir. Se eu bijuteria. descobrir ouro verdadeiro, Se eu descobrir o ouro verdadeiro. não é verdade? Seguia a bijuteria enquanto não conhecia o verdadeiro. Depois que conhece ouro precioso, você não deixa mais se enganar por bijuteria, né? Seria até um atraso, não? Então sempre a gente se liberta do falso quando conhece o verdadeiro, certo? Quando conhece o verdadeiro amor, a gente aí sabe fazer a distinção. É diferente, é diferente, é diferente. E a partir desse encontro com o verdadeiro, que a vida se transforma, né? Numa vida de verdade, de liberdade. Amém? Quero só citar rapidamente, não estamos já agora com 12:05, citar alguns pecados com consequente repercussão na família, na história da família. Josué capítulo 7, um homem chamado Acã pereceu e toda a sua família morreu com ele por causa de 3 pecados: roubo, mentira e sacrilégio. Não vou entrar nos detalhes. Roubo, mentira, roubou ouro, prata e algumas peças de roupa, mentiu e fez mau uso das coisas de Deus. O resultado foi triste, trágico. Toda a sua família pereceu. Josué capítulo 7. Números, livro de Números, capítulo 16. 3 chefes de família, de nome Coré, Datã e Abirom, se revoltaram contra Moisés e Arão, fizeram um levante na Assembleia de Israel, disseram: chega, não são só vocês os profetas, a gente também é. Elegeram 250 sacerdotes dentre os nobres da Assembleia de Israelita para fazer frente à liderança espiritual de Moisés e Arão. Foi uma tragédia. A terra se abriu e todos foram engolidos naquele buracão. Coré, Datã e Abirom, com toda a sua família, foi absorvida naquele buraco, porque se levantaram causando rebelião e causaram um grande estrago na comunidade dos israelitas. Os 250 profetas também morreram naquele dia. Foi um estrago. E veio uma peste naquele acampamento. Naquele dia morreram 14.700 israelitas. Porque uma fofoca estraga uma comunidade, né? Eita, que um fake news já envenena as pessoas, não? Olha que uma calúnia contamina as pessoas, né? Um boato faz um estrago numa comunidade que é coisa de louco. Pois foi que fizeram em Números 16. Fizeram um estrago lá, 14.700 pessoas morreram. Foi uma coisa trágica, trágica. Aí quando Moisés viu tudo aquilo acontecendo, ele chamou Arão e disse: Arão, que era o sacerdote, pega o teu turíbulo e faz a expiação por esse pecado. Números 17, versículo 13, diz assim, que Arão, munido do seu turíbulo, pondo-se de pé entre os vivos e os mortos, deteve o flagelo. Lindo isso. Arão é figura do sacerdócio de Jesus Cristo. Era a figura do verdadeiro sacerdote Jesus. Arão, com seu turíbulo, pondo-se de pé entre os mortos e os vivos, deteve o flagelo. Em cada missa também Jesus, como o verdadeiro sacerdote, se põe de pé entre os mortos e os vivos e detém o flagelo. Em todas as missas se reza pelos vivos e pelos falecidos, coisa que vamos fazer hoje à tarde, né? É lindo, são profecias, são imagens muito lindas essas, né? Coré, Datã e Abirom, causando grande estrago. Números 16. Um homem era servo do profeta Eliseu, o nome desse rapaz era Giese. Ele cobiçou os bens de Naamã, aquele general sírio que foi curado por Eliseu. O general sírio Naamã tinha trazido muito dinheiro, porque pensou que o profeta iria cobrar muito caro pela cura dele. Ele trouxe 360 quilos de prata, 71 quilos de ouro e 10 vestes de festa. Quando ele foi curado, ele foi dar tudo isso para Eliseu. Eliseu disse: não quero nada, é de graça, porque não há dinheiro que compre a misericórdia divina.
Aí ele estava indo embora, Giese, que era servo de Eliseu, devia estar com pouca grana, disse, espera aí, vou inventar uma história. Foi atrás do general curado, inventou uma história que o profeta tinha se arrependido de não ter cobrado nada, e que tinha chegado visita em casa, essas histórias assim. O diabo ajuda a mentir, não ajuda a esconder, né? Inventou essas histórias aí, e conseguiu arrancar do general sírio curado 72 quilos de prata e 2 vestes de festa, escondeu na sua tenda e ele voltou cara lavada diante de Eliseu. Eliseu disse, Giese, onde você foi? Lugar nenhum, estava só dando umas voltas por aí. Giese, não, só zanzando um pouco por aí. Giese, não te vi em espírito extorquindo Naamã? Agora a lepra de Naamã venha para você e para a tua descendência para sempre. Sair com uma boa sarna para se coçar o resto da vida, por causa desse pecado de ganância e materialismo, né? Achar que resolve tudo na vida investe a vida em ganância e materialismo, tem uma boa sarna para se coçar, isso só, né? Um dinheiro ganho honestamente faz milagre na vida, dinheiro sujo suja a vida. Grande amiga minha, Sônia, estou dormindo na casa dela, Sônia Eite, ela usa uma frase muito sábia, o dinheiro é santo se vem do alto, se é de baixo ele estraga a vida, né? Se é do alto, ele abençoa a vida. Se é ganho honestamente, sem roubo, é abençoado. Mas se ele vem de baixo, ele suja a vida, não é? Então, as armadilhas da ganância e do materialismo que faz tantas famílias perecer, tantas, porque faz do dinheiro seu Deus, né? Dinheiro abençoado abençoa a vida, dinheiro sujo suja a vida, é uma realidade, né? Ganância e materialismo de Giese. No livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 11, um rei famoso, o grande rei Davi, cometeu 2 crimes medonhos, adultério e assassinato. Deitou com uma mulher casada e mandou matar o marido dela. Acho que é pouco crime isso? Horrível. Ele achava que ele como rei podia fazer tudo, engravidou Betsabé, e aí, quando ela diz, estou grávida, manda chamar Urias, que estava lá na guerra, né? Vem Urias, Davi dá um presente para ele, diz, vai dormir em casa hoje. Queria que ele fosse dormir com a esposa. Plano maquiavélico dele, né? Urias recebeu o presente e ficou cuidando do rei a noite inteira. De manhã falaram pro rei, diz, olha, Urias não foi dormir com a mulher dele. Davi coçou a cabeça e diz assim, plano 2, vou encher a cara dele de cachaça essa noite, bêbado ele vai, né? Ofereceu um jantar muito bom para Urias, encheu a cara dele de vinho, diz, vai deitar com a tua esposa essa noite. Urias não foi, mesmo bêbado, continuou sendo fiel ao rei, ficou cuidando do rei. Aí veio Davi e disse, plano 3, vou mandar matar o homem. Ele era analfabeto, pôs um bilhetinho na mão dele e disse, leva para Joabe, entrega esse bilhetinho para Joabe. Nesse bilhetinho estava escrito, Joabe, coloque Urias na frente da batalha onde a guerra é mais acirrada para que ele seja ferido e morra, não é? Plano terrível. Dito e feito, o próprio Urias levou o bilhete que era o decreto de sua morte, não deu outra, foi morto na batalha com os moabitas, né? Aí vieram dar a mensagem para o rei, como que vai a guerra? Aí o emissário diz, olha, hoje nós apanhamos dos moabitas, perdemos soldados, e morreu também Urias. O rei Davi diz, fica por isso, é assim mesmo, ora a espada corta aqui, ora corta lá, deixa por isso, entende? Tinha feito tudo isso maquiavelicamente. Aí chegou um profeta é bicho chato, viu? Chegou Natã e diz assim, rei Davi, eu tenho uma questão para resolver com você. Fale, Natã. É o seguinte, tinha um fazendeirão que tinha 1000 ovelhas, e tinha um vizinho que tinha só uma. Chegou visita na casa desse fazendeirão, e ele não quis pegar uma das suas ovelhas, pegou a única ovelha desse vizinho e matou e comeu aquela ovelhinha. O que deve ser feito com esse fazendeiro? Davi disse, morra esse homem. E Natã disse, você é ele.
você a ele, tem 1000 esposas, mataste a única de Urias. Acha que Deus aprova isso? Aí Davi estremeceu. Daí Natã diz assim: olha, usaste da espada, a espada não sairá da tua casa. 3 filhos de Davi foram mortos violentamente. O primeiro, Amnon, segundo Samuel capítulo 13. O segundo, Absalão, segundo Samuel capítulo 18. E o terceiro, um tal de Adonias, 1 Reis capítulo 3, capítulo 2, versículo 13 a 25. Tal de Adonias foi morto também. 3 filhos mortos violentamente. Usaste da espada, a espada não sairá da tua casa. Adulteraste em segredo, abusarão das tuas mulheres no terraço da tua casa, diante de todo o sol, diante de todo Israel. Não é? O filho Absalão abusava das esposas do seu pai no terraço do palácio. Foi uma humilhação para Davi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Naquela época não havia foro privilegiado, né? Era rei, vinha uma punição à altura do rei, né? Era assim. Teu exemplo é brabo, portanto, uma punição à altura de sua responsabilidade. O rei não é status, é serviço, é serviço, é serviço. Porque é rei, acha que pode ser maior que Deus, pode fazer injustiça, pode cometer crimes, pode usar e abusar das coisas. Não, não, não. Foi tão horrível isso para Davi. Ele teve uma humilhação tão grande, que desses 2 pecados, adultério e assassinato, desses 2 pecados nasceu um dos mais lindos salmos na Bíblia. Pequei, Senhor, misericórdia. Salmo 50. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Por quê? Não porque era perfeito, mas porque se humilhou e recomeçou a vida depois de um pecado tão grande. Homem segundo o coração de Deus não é aquele que nunca errou na vida, mas é aquele que com humildade recomeça a vida. Homem segundo o coração de Deus é um homem que se abre para a misericórdia, é um homem que se coloca como pecador, pequei, Senhor, misericórdia, e recomeça a vida. Davi recomeçou a vida depois desses 2 crimes, mas foi um estrago na família dele muito grande, né? Muito grande. 2 Samuel capítulo 11, capítulo 12, eu fui aí até o capítulo 18, com a morte de Absalão, e 1 Reis, capítulo 2, a morte de Adonias. Tudo situação envolvendo a tragédia na vida de Davi, por causa desses 2 crimes. Adulterou em segredo e mandou matar a mulher, matar o marido dessa mulher, para ficar com ela, né? Betsabeia. E como é a graça? Essa Betsabé vem a ser mãe de Salomão, né? E esses estão todos na árvore genealógica de Jesus, né? Na lista de Mateus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17, toda essa classe de gente aí está na parentagem de Jesus, viu? Tudo. Esse Manassés, que eu já fiz referência, né? Está lá, essa Betsabé, Salomão e tudo veio para a familiagem de Jesus. Jesus veio assumir uma família humana também cheia de encrenca, cheia de complicação, né? Veio assumir a raça humana, né? Irmãozinhos, poderia estender aqui muitos exemplos de Bíblia, de pecados trazendo consequência para a família, né? Mas seria ficar chovendo no molhado. Cada história uma mais interessante que a outra. No entanto, a gente não quer cansá-los com muitas palavras. O que importa é isso. Quando a gente se volta para Deus, não apenas o Jorge, mas o Hermes, começam uma história nova, né? O Deus que entra na minha vida, entra no meu mundo. Reconciliação com Deus. Abandonar esses caminhos dos ídolos que devoram, que bebem nosso sangue. Voltar-nos de coração para os caminhos do Deus vivo. Nós, depois do almoço, vamos voltar aqui para o Santíssimo estará exposto no altar, onde vamos vivenciar alguns passos de libertação, de oração,
colocando isso que pregamos agora de manhã em forma de oração, de clamor diante de Jesus, colocando a história de nossa família, para que esse Deus do abraço venha abraçar toda a nossa família e trazer a bênção da redenção, da graça, da integração em toda a nossa família. Amém? Amém. Reze comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tu és o Deus do abraço, o Deus da ternura, o Deus do perdão, o Deus da misericórdia. O teu tribunal, Senhor, é um tribunal de justificação, de purificação da vida, de libertação da opressão. Tu és o Deus vivo, que faz vivo o seu crente, que faz vivo o seu adorador. É bom te adorar, Senhor. É bom te conhecer, Senhor. É bom te servir, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E todos os que aderem a ti recebem como herança a vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus. Amém.